avaliação funcional, esse relatório, de anos anteriores. A gente tem um site, né, que está publicado ali essas avaliações. No entanto, se o professor não tem avaliação nesse período anterior, é porque nenhum estudante da disciplina dele realizou a avaliação. A gente tem que deixar isso bem, bem claro aqui. Mas o DEG está de olho, gente, assim, para buscar essa excelência. A gente tem um outro selo, que eu acho que a medicina também está incluída aí, que é o Arcosul, né, dentro da América Latina aqui, que é um selo de qualidade. Eu acho que enfermagem passou, medicina veterinária passou, agronomia passou, e eu acho que falta vocês ainda aí entrar nesse Arcosul também, nesse processo de selo de reconhecimento aí na América Latina. Mas o DEG está em parceria também com o professor Gustavo aí no Revalida, a gente está em conjunto aí sempre discutindo. Eu sei que temos muitos projetos que levam o nome da UNB, né, e levam com excelência junto à Faculdade de Medicina no Brasil inteiro, né, atividades de peso, né. No Brasil, Conta Comigo, todos os estudantes de vocês, esse projeto que aconteceu durante a pandemia, também tiveram a possibilidade, né, de, se estivessem na residência, poder fazer esse estágio fora, né. Então, eu tenho que ressaltar, porque são ações importantes de reflexo não só institucionalmente, mas nacionalmente aí da qualidade que tem o curso. E eu também acho injusto, né, a gente ficar ali com o conceito CPC 444, né, sendo que a faculdade ela é muito boa, né, temos professores muito bons e a gente só tem que organizar como é que a gente está se mostrando, né, para o aluno, para que ele consiga perceber, né, mudar essa percepção desse estudante de quanto a UNB melhorou, né, ex-alunos aqui da UNB, né, sei que tem professores aí que são ex-alunos, né, eles conseguem registrar isso, olha, mudou muito, hoje está diferente, e é isso, peço perdão de ter falado muito, acho que eu consegui falar de tudo, né? Eu vou passar a palavra agora, então, para o professor Hudson. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer à comissão pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco sobre esses trâmites avaliativos, né, do âmbito da instituição. A minha pergunta, ela de alguma forma continua um pouco a pergunta de alguns colegas, mas ela está relacionada mais ao ENAD. Eu queria saber como que a comissão trabalha com uma frente de mobilização para fazer realmente com que os estudantes eles tenham uma consciência da importância do exame. E não só os estudantes, né, mas a comunidade docente também. Então, por exemplo, vocês comentaram que agora, 14 de novembro, né, existe um grupo de cursos que vão estar finalizando o triênio agora. Então, por exemplo, como que a comissão tem trabalhado antes disso, né, antes da realização do exame, para fazer uma mobilização acerca de conscientização da importância do exame, inclusive em relação ao preenchimento do questionário socioeconômico, né, que é extremamente importante. Eu já participei de NDE em instituições privadas e a mobilização realmente é gigantesca, né? O trabalho que eles fazem com os estudantes, a gente sabe que existem outros interesses também nas instituições privadas, mas que eu penso que essa mobilização e essa conscientização, não só dos discentes, mas dos docentes também, ela é extremamente importante para diminuir esses pequenos ruídos na resolução dessas questões e realmente fazer com que a gente possa ter uma nota mais justa, né? Eu concordo realmente que a UNB e o nosso curso merece uma nota melhor. Então, eu queria saber como que a comissão tem trabalhado nesse sentido. Acho que é comigo, então, aqui de novo. Professor Hudson, obrigado pela oportunidade de deixar a gente tornar isso mais claro. Ano que vem, gente, o curso de vocês vai fazer ENAD, né? Quem faz o ENAD agora são só os concluintes. O decanato de graduação, ele já trabalha desde janeiro, então em janeiro do ano que vem vão ser os cursos do ciclo 1 e ciclo 3, né? Vão misturar. Esse ano tá as licenciaturas, né, que estão fazendo, que eram para fazer no ano passado, vieram para esse ano. Vai ser um desafio para a gente, porque nossa equipe é reduzida. Então, o que nós fazemos? A gente primeiro senta com os coordenadores de curso, que são o nosso canal de diálogo, né? A gente busca estratégias de fazer seminários do ENAD para conscientização de estudantes. A gente vai em cada faculdade, em cada instituto da UNB que tem cursos, e a gente conversa com esses estudantes, né? Primeiro conversamos com professores, conversamos com estudantes, a gente incentiva
a abertura nesse ano, né, de uma plataforma, uma disciplina no Aprender, que contenha provas anteriores para que o estudante conheça esse instrumento que ele vai ser avaliado, né, para que, eventualmente, se professores se interessarem, fizerem simulados ou explicações sobre conceitos-chave, a gente incentiva professores das unidades a compor essas comissões que compõem o Banco Nacional de Itens do INEP, né, então eles pagam, acho que, R$300 por cada item que você elabore, né, e compor a comissão que está elaborando e escolhendo a prova também. Diferentemente, né, do que a gente vê nas particulares, né, a particular senta com o estudante ali, né, e ela coloca assim, ó, vamos responder nessa questão aqui todo mundo satisfatoriamente, né, vai valer um carro, vamos lá, sentam com ele, a gente não tem condição, a gente sempre na nossa oficina, né, do ENAD, a gente coloca para o estudante, olha, a gente quer que você seja honesto, mas, por favor, não pese a mão. A gente mostra esses resultados, né, olha, como é que foi avaliado o semestre passado, olha quem é que está na frente da UNB, aquela faculdade. Eu vou falar FAFIFO, porque é o exemplo que eu sempre uso, né? Aquela faculdadezinha particular, Mequetrefe, está na frente da UNB. Vocês aceitam isso, né? Como que pode, né? Uma faculdade que tem 20% de doutores, que é o mínimo, né? Que é exigido, e aquela faculdade está na frente da UNB. Então, assim, a gente tem mecanismos, né, de sensibilizar o estudante, a gente não obriga ele a responder nota máxima, a gente quer que ele seja coerente e honesto, né? Lembrando, né, que esse conceito, gente, que não é o ENAD, né? O ENAD a gente sempre vai bem no ENAD, mas quando puxa para o tal do CPC, que é esse conceito preliminar, é aí que a gente não é tão bem beneficiado, né? Esse conceito ele vai refletir no curso que o aluno escolheu e na instituição que o aluno escolheu. Então, pense num processo seletivo onde a gente tenha 2 estudantes, né? Um que é de uma instituição que não é tão renomada, mas olha, a nota do ENAD dessa instituição, ele é um diferencial no currículo do estudante, é um diferencial, inclusive, na aquisição de recursos, né? Então, a gente sabe que os recursos estão mais escassos aí para as federais, e esse vai ser um critério, né, que está sendo utilizado para distribuição de recursos dentro da UNB. Na pós-graduação isso já se aplica, né? Então, um curso que tem conceito 5, ele consegue entrar em editais, o professor tem facilidade, né? Mas o curso que tem conceito 4 e conceito 3, infelizmente é tacar uma porretada na cabeça, como a gente faz em Minas, né? Não, vamos cancelar isso aqui que não está dando certo, não. É justamente o contrário, né? Uma avaliação que é bem injusta, né? Então, a gente quer melhorar, né, esses nossos indicadores baseado aí na realidade, né, mostrar que a gente tem, como o professor Delana colocou, né, às vezes a gente precisa de um espaço na coordenação para um atendimento particular no estudante, né, então a gente, é o que o instrumento de 2017 pede, não é só uma sala de coordenação onde o estudante senta ali com o coordenador, mas tem um monte de gente ao redor, ele tem que ter um biombo de madeira que separe e fala, não, aqui ele vai ter uma privacidade para atender o aluno, isso é um indicador que muda, né, consideravelmente o nosso conceito aí, né, para o estudante, na visita em loco. Então, assim, a gente está bem preocupado com isso, professor Hudson, e a gente está junto, a gente não deixa o curso sozinho, né, a gente quer trazer para nós a nossa responsabilidade enquanto gestão de acompanhar todo momento, né, desde quando o curso é enquadrado, quando o estudante ele tem a justificativa depois do pós-prova para conseguirmos, inclusive, avançar nessa discussão que o professor Delano, junto com a equipe do DPO, trouxe, né? A gente não conseguiu fazer isso, né? Comparar dos últimos 9 anos, né? De 3 em 3 anos aí, como é que ficou esse resultado da percepção do estudante. E isso nos preocupa, né? Porque não temos como mexer no IDD, né? O nosso estudante já entra com a nota muito alta. Mas na percepção do nosso aluno, contando aí até com o César do CA, né? Na percepção do nosso estudante, alguma coisa mudou. E mudou muito, né? E essa parte a gente consegue melhorar, né? E, claro, melhorar também as avaliações e tudo mais. Temos tido bons resultados, né, na nossa intervenção nas unidades acadêmicas. Grupos de professores se mobilizam com professores voluntários para fazer aulões, né, sobre temáticas que são relevantes, né? E estamos aí sempre disponíveis. Desculpa falar muito também, mas é porque eu me empolgo, gente. É minha área há 11 anos aqui na UNB. Perfeito, obrigado, professor. Não, mas é ótimo te ouvir, Danilo. Eu vou passar a palavra para o professor Gustavo agora. Bom dia de novo a todas e todos.
Bom, primeiro agradecer a iniciativa, acho, de compartilhar a visão que tem a Comissão Própria de Avaliação em relação ao curso. Acho que a Faculdade de Medicina, eu tenho dito, né, embora não sei se bem interpretado, que ter uma nota 4 é muito interessante desde o ponto de vista de que nos empurra a achar o caminho de melhoria constante do curso, né? Acho que se a gente for pensar muito concretamente, né, até pela avaliação autocrítica que é elevadíssima na Faculdade de Medicina, diga-se de passagem, não vejo isso como ruim, não. Acho que assim que somos, né? Parece que parte da nossa natureza, seja do corpo docente, seja do corpo discente, todo mundo tem alguma coisa a dizer do que não está certo, né? Mas também há um forte componente de dizer o que gostariam de que fosse, né? Então, combinando as duas coisas, a gente que está na gestão fica um pouco confortável nesse sentido, né? E eu entendo que há amplas oportunidades de melhoria. Eu também entendo de que não somos ruins, não. Na verdade, somos bons. Mas a gente gostaria de ser muito, muito melhor ainda. E aí, eu acho que isso marca muito a percepção que os estudantes demonstram aí nessa avaliação. Já teve épocas de revoltas e de alguma coisa assim, né, que isso também é comum de acontecer, mas eu acho que como os estudantes têm uma ampla participação em todos os fóruns da faculdade, é muito, na verdade, eu até eu sempre tenho dito, né, provavelmente a nossa faculdade que tem uma maior participação de estudantes na tomada de decisão, porque estão em todos os fóruns, por todos os lados, sempre vai haver estudantes. E isso faz com que e os nossos fóruns são muito, eu diria assim, muito abertos, né, de pensamento muito aberto. Então, eu acho que fortalece uma atitude crítica em essência. E isso se reflete na avaliação. A gente tem que ver como é que faz para não causar prejuízo, né? Basicamente, vamos por assim, né? Porque para a construção não é ruim, não, eu diria, sabe? Não é ruim e a gente não pode, digamos, nem queremos, né, em hipótese alguma, amputar qualquer tipo de expressão que eventualmente nos aponte onde que está o problema, não é? Com as avaliações com essas que são presenciais e tudo mais, a gente tem, de fato, eu acho que a nossa infraestrutura, que era uma fragilidade, né? Acho que tem melhorado ao longo destes anos. Fizemos questão de investir o pouco dinheiro que nos deram para gerenciar em qualificação da estrutura, não é? E eu acredito que numa nova visita a gente tenha melhores condições de responder essa questão. A Faculdade de Ciências da Saúde tem feito também alguns investimentos no que diz respeito à acessibilidade, que era parte das fragilidades que foram apontadas e que são reais mesmo, né? Não tinha o que dizer diferente. Então, a gente tem que ver que caminhamos um pouco e estamos em melhores condições hoje, né, para tentar superar essas notas aí que foram mais prejudiciais. Sobre o trabalho com os estudantes, eu acredito que também eles participando, que nem hoje tem aqui o representante do centro acadêmico e tudo mais, né, a gente pode fazer um trabalho nesse sentido de nos vermos nós contra nós mesmos no passado, né, em termos de comparação. Não no sentido a comparação entre instituições, eu acho que gera uma competitividade que, na verdade, eu particularmente sou um pouco de sair dessa história, senão é a gente num processo de melhoria constante e talvez a demonstração de que melhoramos em A, B, C e tais fatores convence os estudantes no sentido de ter uma avaliação, digamos que assim, um pouquinho mais equânime no processo. Durante estes anos, né, vocês sabem, nos últimos 6 anos a gente esteve no processo de mudança de currículo, o que pode ter causado também percepções bem diferenciadas em relação ao que estava acontecendo, porque eram turmas que vinham, né, experienciando um processo que era novo, né, e como tal tem ônus e bônus, né, e teve a primeira avaliação que vocês relataram era dos que estavam finalizando o currículo que se declarou como obsoleto, que também pode ter causado um impacto também aí de percepção de que nós não chegamos àquilo que é o próximo passo que o nosso curso vai dar, né, que vai ser melhor. Entendeu? Então, eu acho que aí tem essas questões subjetivas que a gente tem que até
processar e discutir. Eu acredito que discutir isso é bem produtivo em relação à percepção que os estudantes podem ter durante um novo processo de avaliação. Os avaliadores, às vezes, não entendem do que se trata, né? Como o Ricardo falou. Então, confundiram o NAPED com o NAPEN, né? Tem o núcleo de experiência docente é uma coisa, o NDE é outra coisa e o NAPEN é outra coisa. Então, talvez a clareza na hora de apresentar as iniciativas é crucial, né? E acho que isso é coisa de que nós não soubemos expressar. Eles não entenderam, mas nós também não dissemos o que deveríamos dizer. Então, talvez isso seja um ponto assim importante. E o que eu acredito que talvez seja o caminho de crescimento maior, seja junto ao NDE no seu papel de acompanhamento da avaliação de um set de indicadores muito concretamente medidos, né, e acompanhados para ver essa melhoria ou não, né, dos nossos processos. Eu acredito que esse talvez seja o desafio. Até por acaso a gente tinha reunião na semana passada para tratar dessa questão da avaliação no NDE, e eu acredito que talvez por aí o caminho esteja trilhado. E, finalmente, né, a faculdade tem sido que eu acho que também, mas provavelmente a gente não tenha resultados nesse sentido, em relação à questão da inclusão dos professores na pós-graduação. Desafio crucial para a universidade como um todo, né? A universidade vem de uma longa tradição de exclusão, e esse é um problema gravíssimo. Eu já tenho dito em todos os fóruns superiores que esse assunto está errado. E está errado, aqui vem um indicador que nos avalia mal porque não temos as pessoas dentro, mas ao mesmo tempo a CAPES manda uma sinalização completamente contrária, né? Excluam porque quem não tem condições não deve estar. Bom, e para ter condições você precisa o quê? Entrar, né? Não tem jeito. Isso de ficar periférico, fora, aí ao redor, né, que nem, desculpem a comparação, né, é aquele cãozinho que está vendo lá o frango lá na prateleira e o frango nunca vai chegar à boca dele. Aí não tem jeito. Ou a gente inclui de uma maneira bem acolhedora, não é? Ou acolhedora e compreensiva, ou a gente não vai sair do lugar. Eu até estava propondo, né, que um indicador de exclusão, que nem esse que está se fazendo aqui, qual é a proporção de professores que está fora da pós-graduação, fosse utilizado como indicador primário para avaliar a pós-graduação. Porque se não consegue resolver a sua própria casa, imagina o que vai resolver dos problemas de fora. Então, eu acho que isso é crucial. Acho que aí tem que haver uma revirada monumental, né? E isso envolve, por exemplo, DPG e DPI, né? Isso para problematizar um pouco mais. E eu acho que a gente está num processo, estamos nesse processo, mas esse processo não vai ser tranquilo, não. Ele vai ser meio traumático, se é que avançar, né? Porque se não avançar, vai ficar tudo em paz, como hoje todos gritando, mas afinal de contas em paz. Então, eu acho que aí a gente precisa trabalhar algumas coisas, né? E a gente está discutindo na Faculdade de Medicina isso, tentando quebrar barreiras internas, né, nesse sentido. Mas acho que é uma questão que... Bom, é isso que eu queria compartilhar aí, de como a gestão está vendo o processo, né? E o que a gente está pensando do que podemos fazer. Talvez não sejamos muito canônicos aí nas nossas propostas, né? Mas eu acho que o final pode ser positivo, viu, Bruce? Pensando assim, tá? Obrigado. Gustavo, alguém quer fazer algum comentário? Eu passo para a professora Selma, que também acho que também tem uma visão de gestão aí para a gente poder incorporar também. Professora Selma, então. Obrigada, Andréia. Obrigada. Gente, muito grata aí pela apresentação, a todos vocês, o Delano, o Danilo. Foi, assim, diferente, né, Gustavo? Primeira vez que a gente tem esse feedback aí das avaliações. E durante, assim, a apresentação, o André, eu quero deixar bem claro, eu olhando essa apresentação, parece que a gente está, assim, a um salto daquilo lá, né? Olhando para a Faculdade de Medicina e ver como a gente avançou, eu não vejo como a próxima avaliação ter esse retrato. Essa é a minha percepção, viu, Delano? Eu estou uma coordenadora, eu digo que coordenador nunca é um estado,
né? Eu brinco com o Gustavo e com a Giovane, porque não é uma tarefa fácil. A gente aprende as duras penas, né, não, Danilo? Assim, eu, primeiro, antes de falar da minha percepção, eu quero agradecer muito a equipe. Eu vejo, assim, muita receptividade na equipe, né? O Danilo, eu tenho mais proximidade, a gente troca figurinha aqui pelo WhatsApp, né? Resolve as nossas questões. Até o pessoal da SAA, que nos ajuda muito na resolução das questões do currículo. E, assim, esses últimos, desde que eu assumi a coordenação, foi em 2019, tá? A gente andou muito e já havíamos andado muito, né? Já com a Alessandra, que tem uma percepção muito grande do processo de educação, da parte do documento, mas a gente conseguiu colocar em prática. Então, assim, eu estou vendo assim um certo, não vou dizer abismo, que a palavra é muito grotesca, é grande, mas existe um buraco dessa avaliação anterior, que foi em 2016 ou 17? 17, né? 15, foi 15. Não, mas não teve uma depois? Foi só 15 a última? Teve uma do ENAD depois. Então, a do ENAD que eu estou falando. Já a do ENAD foi em 2017. Isso, então 2015 e 17, avaliação do curso 15. Então, eu vejo assim, isso que o Gustavo falou é muito, muito claro. Nós estávamos com um currículo bem grande em processo de finalização na nossa cabeça, tá? Então, a próxima avaliação, Danilo, Delano, Andréia, eu tenho a grata satisfação de dizer para vocês, nós não temos mais sobreposição de currículo. A nossa última turma se forma, a última turma do currículo que foi desligado praticamente, né? Finaliza agora, em dezembro, né? Na verdade, finalizou em julho. Nós já estamos formando a primeira turma desse currículo que foi implantado em 2016 e que já tem um PPC revisado. Tá? Você viu o PPC lá, a gente depende ainda dessa nossa reunião, assim, uma atrás da outra, né, Danilo, para a gente conseguir formar esse turma 103 e entender o problema, né? O Diego deve ter passado para você, né? Que o buraco é bem baixo. Então, a gente está muito, assim, distante daquela avaliação de 2015, e eu penso também que até o próprio ENAD, né, a percepção dos estudantes deve mudar um pouco. Então, assim, eu estou uma coordenadora full-time. Eu deixei muitas das minhas coisas, eu tenho uma equipe boa que me auxilia muito aí nas atividades de pesquisa, que a gente tem um grupo grande de pesquisa trabalhando. Então, assim, se não fosse por eles também, eu não conseguiria me dedicar ao que eu tenho dedicado na graduação. E, assim, eu agradeço muito, né? A gente trabalhou muito em cima dos dados que a Joseilma colocou para a gente. Então, nós fizemos várias reuniões lá em 2019, 2020, começo de 2020, para extrair desses critérios de avaliação do MEC, do INEP, o que a gente estava melhorando. E hoje eu vejo assim, a gente ainda vai penar um pouquinho na Gustavo, talvez a infraestrutura fique um pouquinho a desejar, porque é onde as faculdades particulares ganham da gente, né, gente? Fica tudo assim, a parede é linda, a bancada é de granito perfeita, tá certo? Mas, gente, ninguém bate a gente. Então, assim, a infraestrutura, eu espero que não pese tanto, porque esse é o problema de todas as universidades públicas, né? É assim que funciona. Mas eu acredito, a minha percepção, tá, Delano, Danilo e André, é que a gente já saltou, assim, mais de 7 metros naquele negócio de salto em distância. A gente já está num recorde aí, tá? Estamos com o PPC novo, a primeira unidade desta universidade a cumprir integralmente a resolução para a curricularização da extensão somos nós, Danilo, tá? Porque a gente já vinha trabalhando nesse quesito lá desde o ano passado e tivemos aí o apoio enorme de todas as áreas da Faculdade de Medicina. A gente conseguiu curricularizar a extensão, incluindo os 10% que é exigido. E até um pouquinho mais, não ficou menos, ficou mais de 10%. Tá? Então, assim, eu penso que a gente vai ter um sucesso na próxima. Eu espero, se a gente pudesse aí contar com as outras unidades para ter aquele 10º, né, que está faltando, né, Andréia?
porque aí não depende mais da gente. Nós estamos fazendo um esforço enorme, né? Aumentamos muito a quantidade de professores que estão nos programas de pós, tá? É uma grande maioria dos nossos professores são doutores e tem uma boa parte deles, né, que já está aí no programa de pós-graduação, os 3 programas nossos. Então, acredito que a gente vai ter lá uma boa surpresa na próxima. Eu estou confiante, tá certo? Basicamente é isso, o Danilo, e assim que vocês tiverem disponibilidade, vamos marcar uma reunião para a gente alinhar esse negócio. Gostei aí da coisa da relação estudante-livro, viu? E dessas questões aí do NDE, que está funcionando, a gente teve alguma coisa interrompida nesses últimos semestres aí por conta dessa pandemia, que atrapalhou muito, mas a gente não deixou de trabalhar. Nós temos 100% de atas, viu, documentadas, temos documentos, que vocês sabem, né, gente? A gente teve aí o ensaio com o SAEM, né? Que não foi um ensaio, foi uma avaliação boa, a gente acredita que ficamos bem na fita, tá? Mas a gente correu para arrumar a documentação, e eu acredito que quando o INEP vier, a coisa vai estar bem mais fácil, tá? Vai ser só ajustes agora daqui para frente. Super grata a vocês, eu aguardo aí o contato, viu, Danilo, para a gente sentar e alinhavar o que a gente precisa fazer. Eu sou mulher, gente, eu gosto de ter casa arrumada quando a visita chega. Entendeu? Eu gosto de arrumar a casa. Então, o que depender da coordenação e da faculdade, né? A gente trabalha junto, nós somos só uma, né? Então, assim, é Gustavo, Gilvânia, eu e a equipe dos técnicos, que é uma equipe que trabalha muito junto. Faltou um, outro tá lá, né? E isso é muito bom, tá? Muito obrigada aí vocês, estou feliz, tá? Mas é muito bom ouvir seu depoimento, professora Selma, de que, pelo menos, assim, por mais que assim, o tempo seja bastante, né? Porque bem ou mal 2017 já tem 4 anos, assim, 2015 tem mais ainda, mas que vocês conseguem ver essa evolução, e que essa evolução é muito positiva, assim, mesmo sendo... mas eu acho que até esse feedback de evolução, acho que para vocês é bom. Eu acho que, assim... eu acho que e isso é uma coisa que eu acho que é do próprio sistema, de você ter essa evolução, essa avaliação a cada 3 anos, também dá tempo de você refletir e mostra como ela é importante, porque você vai passar por avaliação agora, é só daqui 3 anos que você pode corrigir de verdade, assim, esse tipo de coisa. Então, ela se torna muito mais imprescindível de você ter esse ajuste fino, essa organização. A gente também é super adepto de organização de casa, entendeu? Então, conte conosco para tudo isso, assim, acho que o Danilo, assim, acho que o Danilo falou, ele tem 11 anos já fazendo isso, Guilherme também, na parte do DPO, ele também está lá, acho que já tem quase uma década, não Guilherme? Então, assim, essa equipe aqui, ela é bastante, como é que se diz? Ela é bastante experiente, ela já passou por uma avaliação de recredenciamento institucional. O Danilo, eu não sei quantos cursos a gente já passou também por avaliação de curso. Então, assim, a ideia é que exatamente todo o apoio que vocês precisarem, a gente está à disposição. Excelente. Só mais uma coisinha, viu, Danilo? Eu achei até engraçado, porque um dos quesitos é ter uma sala de coordenador para atender estudante, né? Naquela época não tinha nada. Hoje nós temos uma sala de professores extremamente equipada, bonitinha, tudo limpinho, arrumadinho, uma secretaria com uma sala de coordenação isolada, não tem só biombo, não, tem porta. Tá? Para vocês terem ideia, em 2019, não, começo de 2020, nós ganhamos uma série de móveis, armários fechados. Além de ter comprado, nós ganhamos da Caixa Econômica Federal. Eu fui buscar com mais 2, 3 pessoas, tá? Paguei um frete, levamos, equipamos boa parte da estrutura de laboratório, alguma coisa foi na secretaria também. E eu estou para fazer isso de novo, só para deixar assim a casa bem arrumadinha para quando o INEP chegar. Vai ficar perfeito. Tá bom, gente? Obrigada. Mas que ótimo. Professora Regina, pode falar? Bom ver você aqui também. Oi, Andréa, que bom lhe reencontrar por aqui. Quanto tempo, que bom lhe ver. Então, gente, obrigada, tá? A equipe aqui presente por nos apresentar esses resultados. Que legal reencontrar também aqui os colegas. Gente, é um assunto colateral. Ele é indiretamente relacionado aqui com o nosso tema da reunião, mas tem a ver. Daí, a partir da fala da Flora,
em relação à questão da avaliação discente, né? Que então vocês colocaram a iniciativa da UNB de rever esse processo todo e passar a ser obrigatório. Eu não sou uma profissional da área de avaliação, eu sei que estou falando aqui com super especialistas na área da avaliação e tudo mais, então é mais uma dúvida mesmo. Eu sou super fã da avaliação discente, super fã da avaliação, sempre fiz desde que cheguei na UNB e faço por minha própria conta mesmo. Organizo meus formuláriozinhos, já que os estudantes ultimamente não estão respondendo, né? Organizo meus formuláriozinhos e eles respondem ao final e eu tenho o feedback dos estudantes, sou super fã, sempre trabalhei assim, os estudantes que estão aqui passaram por esse processo comigo. Então, eu fico assim incomodada, é um incômodo meu, por isso que eu preciso ouvir os especialistas em avaliação. Eu fico incomodada com a volta da obrigatoriedade, sabe? Porque era obrigatório antes. Bom, eu sei que está em discussão ainda, né? Eu sei que ainda não é, vocês falaram que ainda está em discussão o processo, não é uma definição tomada. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, assim, era obrigatória, não era efetiva, deixou de ser obrigatória, a avaliação deixou de ser feita. Hoje, eu mesma entrei lá no CIGA e fiquei triste que não me avaliaram. Não fui avaliada, lá já está disponível no CIGA os últimos semestres e eu não fui avaliada, mas fiquei com muita pena disso, né? Mas ao mesmo tempo, eu me preocupo muito com a coisa ser obrigatória. Sempre me parece que o caminho seria a gente fomentar de tal ponto a importância de uma avaliação do docente para os estudantes, que os estudantes fizessem isso sem obrigatoriedade. Eu temo que a obrigatoriedade seja um viés importante aí nesse resultado dessa avaliação discente, né? Mas, como eu falei, eu não sou da área de avaliação, estou colocando como um incômodo meu e até gostaria de ouvir os colegas que são profissionais, estão por dentro da discussão. Como vocês veem isso? Porque, nossa, a mim me incomoda muito uma avaliação ser obrigatória nesses termos, sabe? Era isso que eu queria colocar. Eu sei que não tem diretamente a ver aqui com o nosso tema da reunião, mas tem a ver, né? No final das contas, na hora de se avaliar. E agradeço aí a atenção de vocês, tá? Eu acho essa questão que você colocou, Regina, muito importante, porque, por exemplo, a gente acabou de liberar a consulta à comunidade acadêmica e é um desafio que a gente tem, porque a gente está até usando o novo formulário da Microsoft, né, que a gente está todo mundo nesse sistema da Microsoft, e na hora que a gente fez, primeiro estava identificado, aí o Guilherme até me chamou a atenção, mas está identificado. Aí a gente foi desidentificar, né, exatamente, até não é nem obrigatório, mas a questão de ser identificado, a gente não ser identificado, ser obrigatório, não ser obrigatório. E aí a questão é exatamente isso, porque, por exemplo, na avaliação de vocês, eu falei, assim, super orgulhosa que 5% dos alunos da universidade respondiam a consulta. E 5% de 47 mil é coisa pra caramba. Do ponto de vista estatístico, é coisa pra caramba. Ela me dá validade estatística, ela me dá todos aqueles testes lá, eu passo bonitinho, porque eu tô, assim, para técnico e para professor dá 30%. Aí ele virou, mas só 5%? E aí aqui, para estatística, aqui, ele, tipo, sabe quando ele, tipo, eu com a minha felicidade, ele, eu, tipo, poxa. Só que aí, a grande questão é um pouco essa. Como eu alcanço, num ambiente de 47 mil estudantes, a consulta, ela é anônima, a consulta, eu estou dando outro exemplo, porque é outro questionário que a gente também tem a dificuldade, né? Porque eu ainda acho que na avaliação docente é difícil, porque é muito mais pulverizado. A universidade ela é enorme, e eu acho que a resposta é o que a Regina falou, é uma questão de conscientização, no final das contas, da importância desses instrumentos, entendeu? De que você recebe um feedback, eu acho que nosso caminho é exatamente isso, de mostrar onde o resultado é publicado, para que o resultado é utilizado. No caso da avaliação docente é mais complicado, porque tem uma questão, às vezes, de você... é passado para o docente, não é publicado no sentido... público de verdade, mas, por exemplo, da consulta é publicado, só que a maior parte das pessoas não sabe onde é publicado, certo? Aquilo é usado para tomada de decisão? É usado para tomada de decisão, é usado, por exemplo, o aluno acha que aquilo não tem resposta, mas sim tem, aquilo é usado em progressão funcional de docente, a maior parte dos professores é ansioso para saber o feedback das suas aulas, eu quero saber se o aluno me avalia bem, eu quero melhorar meu curso, assim, se você perguntar isso para a maior parte dos
principalmente os bons professores querem ser avaliados, e é até ruim, porque geralmente o aluno avalia o professor que ele não gosta, né, que ele, assim, ainda tem uma questão que ele, nesse sentido. Então, assim, eu acho, assim, você acaba entrando num trade-off que é exatamente isso. Se você coloca obrigatório, obrigatório, às vezes até identificado, você não sabe, por exemplo, se realmente a resposta, ela é honesta. O aluno está marcando tudo ali só para poder passar por aquele formulário. Por exemplo, outras questões que a gente colocou era isso, por exemplo, você coloca lá no SIGA, o aluno só vai ver a nota se ele responder a avaliação docente. Aí, às vezes, exatamente isso. Será que ele vai me dar uma resposta fidedigna, honesta? Porque, às vezes, ele só marca tudo ali para poder chegar rápido no final do formulário. Porque, às vezes, é isso. Você colocar uma coisa obrigatória, não necessariamente te diz... Eu acho que isso tem muito mais a ver de um questionário bem formulado e um processo de divulgação da importância do formulário do que qualquer outra. As duas coisas são casadas. Eu não sei se você está entendendo. Eu não defendo nem para lá nem para cá. É isso que eu estou querendo colocar. É que eu acho que o processo é tão complexo que você pode formular um questionário bem feito, obrigatório, entendeu? E ele não ter resposta se você não tem uma campanha de conscientização da comunidade que faça com que o aluno responda aquilo, que é o mesmo caso do ENAD, que é o nosso argumento aqui. O ENAD é obrigatório, no ano que o aluno forma, o ENAD é obrigatório. Mas a gente conhece histórias no passado do aluno fazer aquilo como se fosse... Ele entende que o obrigatório é ele aparecer, e a consciência passa para quem? A consequência passa para quem? Para o curso. Que foi a nossa discussão aqui. Então, ser obrigatório e não ser obrigatório, se a gente tem uma conscientização do aluno da importância daquilo, o aluno pode responder aquilo muito bem, vestindo a camisa do curso, e aí o curso vem com nota 5, ou o aluno pode responder aquilo só marcando aquilo, assim, colocando todos os seus suas raivas acumuladas de só Deus sabe o quê, e pronto. Então, eu acho que, no final das contas, assim, eu não é, assim, a parte de questionário isso não é exatamente a minha especialidade, mas eu acho que esse ponto que você levantou, Regina, da importância de conscientização, só que eu coloco que, assim, no remoto é muito mais difícil fazer isso. É muito mais difícil você levantar a conscientização da comunidade, aí não é só de alunos, mas de aluno mais ainda. É muito difícil você fazer isso. Eu não sei, assim, o Guilherme é estatístico, ele talvez saiba falar isso melhor, o Delano está na comissão, pode falar isso melhor, mas a minha percepção é essa. Professora, a gente teve essa discussão em várias nossas reuniões da comissão com relação a essa questão da obrigatoriedade. O que a gente tem visto? Primeiro, a gente não tem uma cultura de avaliação na universidade. A gente tem um problema com relação a essa cultura de avaliação. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada por muito tempo, dos alunos avaliarem os professores, dos professores avaliarem seus estudantes, dos professores fazerem autoavaliação, do coordenador ser avaliado. Quer dizer, a cultura de avaliação dentro da universidade tem que ser melhor trabalhada. Então, a gente entende isso. Se fosse uma cultura já bem estabelecida, a obrigatoriedade certamente não seria necessária, porque todo mundo estava entendendo que esse processo é um processo que se retroalimenta, que a gente vai ter ganho com isso, tem um destino para esses questionários, para essas respostas, e tem uma ação baseada nisso aí. Hoje, os estudantes não entendem dessa forma, né? Então, eles têm essa questão. Quando ele está não obrigatório, como está nesse momento, a tendência que tem se visto é o quê? Que o estudante tem utilizado esse espaço de avaliação para reclamar. Então, o questionário, se não me engano, tem cinco itens, não lembro agora de cabeça quantos itens tem o atual, são poucos itens, 5 ou 6 itens, e uma questão aberta. Então, geralmente, quem está avaliando é o aluno que está descontente com o professor, muitas vezes, tá certo? Então, ele avalia quando ele tinha uma menção baixa, quando ele não foi bem naquela disciplina, e por aí vai. Não é regra, mas sim uma tendência. E a questão aberta que está colocada no questionário deu espaço para várias reclamações de naturezas mais diversas possíveis, que às vezes tinha relação com a avaliação da disciplina, às vezes era uma questão pessoal com o professor, às vezes era uma questão que era para ser direcionada para a ouvidoria. Várias questões apareceram. Então, assim, o questionário tem que ser reformulado na sua própria essência. Será que vale a pena ter uma questão aberta? Será que não vale a pena? Para onde vai essa questão aberta? Quem vai trabalhar essa questão aberta? Quem vai analisar isso? E ele ser obrigatório ou não, a gente começou a pensar assim, nesse momento vale mais a pena, será torná-lo obrigatório e trabalhar uma cultura de avaliação com um questionário mais curto, com um questionário mais objetivo. A gente está pensando em trabalhar em ciclos.
Então, assim, num semestre se avalia uma questão, no outro semestre se avalia outras questões, e assim mudando para também contribuir para o professor, para não ficar uma coisa cansativa para o estudante, para não ficar 10 minutos na frente do computador respondendo um questionário, sim, uma questão rápida, mas que ele consiga responder com consciência, né, com a necessidade que precisa ter. Então, é um teste realmente agora, mas a gente entende que a obrigatoriedade, junto com o processo de conscientização, pode levar a gente, daqui a algum tempo, a ter um questionário mais consciente e uma postura mais consciente do próprio estudante ao avaliar o professor. Então, é uma aposta, é uma aposta. Eu não vou defender nem obrigatório, não, mas é uma aposta. A gente acha que a gente consegue fazer um processo que, ao final, a gente vai ter uma questão muito mais consciente dos estudantes. Tá? Eu falando aqui em nome do DEG, né, porque foi aprovado na SEG, professora Maria Regina, essa obrigatoriedade, né, mas ainda vai para o CEP, né, ainda está em discussão, né, então assim, não está fechado. Particularmente, a minha opinião também é de obrigatório, nada que é obrigatório, gente, é uma coisa boa, né, os alunos têm que por si só entenderem que isso é importante, e a gente fala enquanto instituição pública quando a gente pensa em obrigar a pessoa a fazer isso, quem disse, né? E uma das características que eu quero valorizar e quero ressaltar, inclusive, já buscando fechar minha fala, é nas palavras do professor Gustavo e da professora Selma. A gestão da FM é uma das mais participativas que eu já vi na instituição Universidade de Brasília, em todas as unidades que eu já fui. Vejam vocês que essa é a primeira reunião que a gente tem grupos de estudantes participando, né, o CA envolvido. Né? Isso é um diferencial, uma gestão transparente, realmente, esse ato, né, eu vou chamar de ato, não vou chamar de abismo não, né, que desde 2017 até agora ele diminuiu muito, né, a faculdade de medicina tem avançado muito, temos que melhorar, temos. E uma das estratégias que eu gostaria de sugerir, né, para vocês, professor, eu estava dando uma olhada aqui no site, a gente já faz muita coisa, sabe, enquanto instituição, vocês enquanto faculdade, a gente foi exemplo, né, tivemos reunião para treinar o INEP, como é que ele ia fazer o Revalida, que estava suspenso. Então, ou seja, a gente podia ter feito um merchan, né, da nossa ação. A gente, na verdade, tem que deixar de ser modesto, professor, e colocar mesmo a público, né, no nosso site, o prêmio que o professor ganhou, o projeto de pesquisa que o aluno defendeu e que foi excelente, né, eu acho que o aluno, né, divulgar isso para os nossos alunos e para outras universidades, às vezes, para a gente parece óbvio, né, mas o outro, ele não sabe que aquilo é uma melhoria, né, uma melhoria substancial, né, esse novo currículo que agora foi aprovado, que está sendo formando a primeira turma, isso aí cabe uma matéria, né, de excelência. Olha, o nosso currículo agora está fechado, somos a primeira instituição a ter a institucionalização da extensão, né, a curricularização da extensão. Todas essas pequenas ações que nos parecem óbvias, elas merecem, né, esse destaque, né, na página pessoal de vocês. Eu sei que vocês têm um relatório de gestão que é específico da faculdade de vocês, é transparente, né, para todo mundo ver, olha, não temos muito recurso, mas a gente avançou nisso, né? E o estudante, assim ele fica sendo comunicado, as outras faculdades, os outros institutos também podem avançar nessa política, né, de comunicação com a sociedade, né, externa e interna também. Né? Eu acho que por aí a gente consegue o convencimento que incomoda, né, assim, de que, olha, isso é muito importante, eu tenho que avaliar porque eu não vou ser, não é aqui que eu vou resolver meus problemas, né, para melhorar mais. Então, aqui não é o espaço para isso. O espaço é um canal com a coordenação, uma reunião para se ouvir, né, fechamento dessas atividades. Eu acredito muito em vocês aí da Faculdade de Medicina. Sei que o trabalho é super difícil, vocês não pararam durante a pandemia, né? Pelo contrário, né? Estavam mais atuantes do que todos os outros institutos e todas as outras faculdades. Então, assim, foi difícil, inclusive até para a gente conseguir se adequar, mas a gente, enquanto gestão, a gente está aqui de portas abertas para resolver o problema. Né? Então, eu agradeço muito a possibilidade de dialogar, coloco o decanato de graduação à disposição de vocês. Obrigado. Eu passo a palavra para a professora Cristina Massor, que também é membro da CPA, ela é da Faculdade de Educação. Bom dia, gente. Eu cheguei um pouco atrasada, mas gostei muito da fala da Regina, porque eu acho que ela toca num ponto que é crucial
e que bom que o CEP vai se debruçar sobre isso agora, porque a discussão precisa aparecer, porque realmente a obrigatoriedade me parece um problema grande quando a gente vai falar em avaliação, que se diferencia do que a gente já fazia há algum tempo, aquela avaliação do papel amarelo, porque eu estou na universidade desde o papel amarelo. Eu pensei que eu tinha aberto a minha câmera, desculpa. Deu. Não deu. Agora sim. O que, na verdade, eu entendo, e aí eu reunindo as falas da Andréia, do Delano e do Danilo, é que há uma complexidade enorme de se instituir uma avaliação diferenciada para 47 mil e que a gente sabe das limitações dos processos, da maneira como a Andréia fala bem, ela como estatística fica bem contente, a gente quando vai trabalhar com a questão qualitativa, a gente vê que 5% de 47 mil não quer dizer nada. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar na diversificação dos processos avaliativos. Talvez seja um grande desafio para a própria universidade, por exemplo, fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo, que durante esse ano ficou bastante claro para mim, que são as reuniões com cada unidade, para falar não só da orientação para avaliação, que foi alguma coisa que eu iniciei na universidade, mas para falar do depois da avaliação e da preparação para os longos prazos dos 3 em 3 anos. Eu acho que a avaliação precisaria ter, por exemplo, grupos focais com os estudantes de cada unidade. E aí a gente teria um outro tipo de instrumento avaliativo, que não era só o instrumento estatístico, mas o instrumento que viesse qualitativamente referendar a opinião dos estudantes, inclusive como estratégia para essa política avaliativa que realmente a gente não tem implementada amplamente, tem algumas experiências em alguma unidade, mas implementada amplamente na universidade a gente não tem. Eu quis falar, gente, eu devia ter conversado isso com a comissão antes, eu não conversei, eu não tenho participado de outras reuniões, além dessas que a gente tem feito, que a gente não tem feito uma reunião particular só dos membros da comissão, mas está gravando, e eu quis deixar gravado nesse momento, porque eu também concordo com o Danilo, e olha que eu não estou acompanhando todo o processo avaliativo de vocês, mas é a primeira vez que nesse conjunto de reuniões que a gente tem feito com as unidades, surge a questão da avaliação, que me parece extremamente importante para a gente entender o que é o ciclo avaliativo do INEP. Então, é isso. Obrigado, um abraço em todos. Obrigada, Cristina. Eu passo a palavra agora à professora Gustavo de novo. Bem rapidinho, Andréa, Delano, professora Cristina, Danilo. A gente não socializou com vocês uma iniciativa que, inclusive, está incluída no nosso PPC, né? Que é um instrumento de avaliação que os discentes vão usar na Faculdade de Medicina por decisão interna da unidade, né? E que tem tem um precedente que Ednei, acho que está aqui na reunião, mas ele não falou, né? Que é o pedagogo que trabalha no NAPEN, né? E é muito interessante porque o foco da avaliação não é para a progressão docente, né? Que eu acho que aí que está o X da questão. Nós queremos um mesmo instrumento para que o professor progrida